Bom dia, meus queridos, que tenhamos um santo domingo. Vamos falar dos personagens bíblicos. Vamos falar de Isaac. Isaac foi filho prometido pessoalmente pelo próprio Deus a Abraão e a Sara. A gente vê lá isso em Gênesis, lá no capítulo 17 e no capítulo 18. É em Isaac que consistia o plano de Deus em relação à descendência de Abraão. Foi por meio dele que a descendência seria chamada. Está lá no Novo Testamento, em Hebreus, capítulo 11, versículo 18. Isaac foi o único filho do casal, Abraão e Sara. Não se sabe ao certo qual a região Isaac vai nascer, mas há possibilidade mais aceita que ele nasceu em Gerar. O nome Isaac significa riso, aquele que ri. E a gente entende bem por que o nome dele significa isso. Porque tanto Abraão quanto Sara riram da promessa de Deus, porque eles estavam com muita idade. Então, nenhum dos dois acreditavam que eles poderiam ter um filho. Então, eles foram incrédulos. Está lá em Gênesis capítulo 18. Por isso que tem eles riram, né? E depois, Isaac vai ser a causa do riso de Sara, porque ela conseguiu ter o seu filho. Está lá em Gênesis 21, versículo 6. O nascimento de Isaac vai ser uma bênção, né? Porque eles tinham muita idade. Abraão já tinha 100 anos, Sara 90. Então existia uma impossibilidade. Mas para Deus, nada é impossível. Então há esse reconhecimento da promessa, da aliança. Isaac, por esse comprometimento de Abraão, Isaac vai ser circuncidado aos 8 dias de nascido. E assim ele está cumprindo a lei de Deus. Além desse fato, a Bíblia não vai fornecer nenhuma referência sobre a infância nem juventude dele. A história de Isaac com Ismael. Ismael, o filho de Agar, se lembra? Eu já falei sobre Ismael. Então a gente vê que no dia do desmame de Isaac, seu irmão Ismael, filho de Abraão com Agar, que era a serva de Sara fica bastante irritada porque ele vai zombar do menino, ele zomba do menino e pede para que Abraão se livre tanto de Agar como de Ismael. Aí, eu já expliquei da história de Ismael, para mim não perder muito tempo, é só ir lá na história de Ismael que está no canal do YouTube, que vocês vão ver a história, tá? E aí, com isso, Ismael vai ser pai de uma outra nação, os ismaelitas do povo árabe. No capítulo 22 de Gênesis, para manifestar a fé de Abraão, Deus o coloca à prova, ordenando que oferecesse seu filho Isaque em holocausto. É difícil determinar a idade de Isaque, mas provavelmente Isaque, nesse momento, já era adulto perante a lei judaica, porque ele já tinha força para carregar a própria madeira, né? A gente vê isso, e isso está no relato da Bíblia, né? Que no capítulo 22, que ele consegue já carregar a madeira para o próprio holocausto dele, mas ele não sabia, né? Durante o caminho, na Bíblia relata que Isaac não sabia que ele seria sacrificado. Quando chega ao local ordenado por Deus, Abraão amarra Isaac ao altar para imolá-lo, porém, Deus o impede. Esse episódio do sacrifício é extremamente significativo. Além de vários paralelos com a expiação do próprio Cristo, tal ato de tamanha fé que Abraão tinha de obediência também é um ato de obediência e fé do próprio Isaac, porque ele não faz nenhum movimento contra isso. Isaac
casa com Rebeca quando ele tinha 40 anos. Diante da família de Rebeca, o servo de Abraão vai formalizar a proposta de casamento e entrega valiosos presentes a Rebeca e a seu irmão. E ali o irmão dá a bênção. Nesse momento que o irmão abençoa, Isaac já está casado com Rebeca. Quando ele vai para a tenda, isso naquela época era oficializar o casamento, era ter a bênção. Então Rebeca é oficialmente esposa de Isaac. Que muita gente fala que não era esposa, que não teve casamento, porque a gente tem uma ideia de casamento da nossa cultura ocidental. Mas naquela cultura, casamento era simplesmente a família abençoando. Isso já estava selado o compromisso. Isaac e Rebeca vão esperar um filho por 20 anos, pois Rebeca era estéril. Então a gente vê que a história de Abraão e Sara e Isaac e Rebeca são muito parecidas. E aí Isaac vai interceder ao Senhor em favor de Rebeca e ela vai dar à luz aos gêmeos, Esaú e Jacó. E novamente nós vemos que Jacó vai ser o preferido, não Esaú. Então a história é muito semelhante, né? Então a gente vê que Isaac vai morrer aos 180 anos. Isso quer dizer, na literatura judaica, que ele foi um homem que abençoado. Quem tem longevidade é abençoado por Deus na Bíblia, nessa parte da Bíblia do Antigo Testamento, tá? Então, com isso, nós terminamos a história de Isaac. Quem quiser conhecer Isaac melhor a história, vá a Gênesis, pegue a Bíblia e leia. Qualquer dúvida, entre no Instagram, no Facebook, no meu WhatsApp, no YouTube, faça a pergunta que eu vou tirando qualquer dúvida que tenha tido. E na próxima aula vamos falar de outro personagem. Obrigado a todos, vamos falar um pouquinho de Jacó. Beijo e um feliz e santo domingo.